Tá, né? Acabou de chegar. É. Ou eu preciso de um centroavante, Navarro, é você. Certo? Não, e você pensa em Veiga, em Dudu e Danilo, é difícil. Até porque, quando você pensava no Danilo, você pensava antes em mais jogadores na função, né? Hoje você reduz muito o olhar. Antes você tinha, pelo menos o Felipe Melo e o Patrick. O Felipe não tá mais, o Patrick... Hoje você vê o Por opção, né? O Patrick não tá por opção. Não tá por opção. Mas nem o Felipe, né? O Felipe também não. Também. O Palmeiras não quis renovar. Mas o Jailson acho que entrou bem na partida. Sim, né? mas a gente viu muito pouco dele com a camisa do Palmeiras, né? Viu pouco. Pois é, hein? Essa sequência aí do Palmeiras promete, como promete muito também a sequência do Flamengo. Aí a gente está vendo, então, o Gustavo Henrique Marra abrindo o placar para o Flamengo. Agora, vamos ver de novo o gol do Arrascaeta de falta, Marra? Gosto, hein? Então, falta frontal ali na entrada da área. Há algum tempo aqui no futebol brasileiro, você nem precisava ver a cobrança da falta. Já pegava a bola e levava para o meio do campo. Tem uma evolução dos goleiros, obviamente, mas também acho que tem uma queda dos batedores. Ali não, hein? Batida espetacular do Arrascaeta, um belo gol. Eu falei tanto que a gente já tá vendo aí mais gol, viu, Bruno? Já tem o gol do Gabigol, daqui a pouco tem do Pedro e ainda vai ter um do Diego, só para não perder a conta. Tá aí o gol do Pedro, então, a assistência do Gabigol pro Pedro. E aí, ainda na parte final da partida, aí, ó, finalzinho, tem o gol do Diego também de perna direita. 5-0 a vitória rubro-negra. As avaliações estão sendo feitas pelo técnico Paulo Souza. E já vem aí o confronto contra o Atlético pela Supercopa do Brasil no final de semana. Antes disso, ainda tem partida pelo Campeonato Carioca. O técnico rubro-negro fala aqui no Sport Center. Claro que quando se ganha, identificam-se sempre coisas, ganha-se e depois com volume de golos. Identifica-se sempre muitas coisas positivas. Tivemos alguma dificuldade na primeira parte, enquanto o nosso adversário esteve fresco. Tivemos melhor em sermos mais pacientes, mas sobretudo na primeira parte tivemos mais capacidade de encontrar espaços pelos corredores laterais, não tanto nos corredores interiores, porque nos faltou, sobretudo, movimentos sem bola em profundidade para poder criar esse mesmo espaço. Na segunda parte isso melhorou, não só porque o nosso adversário também fisicamente começou a ser um pouco mais desgastado, mas sobretudo quando a nossa equipa teve algum momento também fisicamente com alguma dificuldade, foi onde procurámos jogar um pouco mais sem simplicidade, ter mais tempo de bola no pé, procurar encontrar o momento certo de dar velocidade e encontrar soluções também pelo corredor central, de forma a podermos fazer golos. E foi isso que aconteceu e feliz por esse resultado. Tem aí o Gabigol, tem o Pedro. Eita, essa pergunta aí faz quanto tempo, hein? Desde o Rogério, aí passa pelo Renato e agora também... Domi ainda. Domi também, né? O desempenho do Flamengo no Carioca desde que o time principal estreou. Posso trabalhar como um 8 aqui e você pode ser o 10? Vai, Marra. Obrigado. Bruno, presta atenção que eu vou te passar a bola. Tá. Tava batendo um papo ali na mesa do Sport Center com o Eugênio Leal. Gostei muito das observações que ele fez. Aqui, ó. Você iniciou a jogada. Aqui, ó. Eu tô curioso. Presta atenção, aqui, ó. Eu tô... Olhei para um lado e tô Passou para mim. Porque eu já conversei com o Eugênio sobre o tema. A gente gosta de conversar sobre o problema. É mesmo? Sobre isso? E aí, Eugênio? O que você observou, então, que deixou o Mário Marra assim? Eu acho que, em primeiro lugar, o que precisa ser dito é o seguinte. Não importa o resultado. O Flamengo continua em pré-temporada. Dessa vez ele fez 5 gols. No meio de semana não fez. No meio de semana o técnico foi chamado de burro. Ontem deve ter sido aplaudido. Mas, para mim, continua a mesma coisa. Ele continua, o sistema de jogo continua o mesmo, que muita gente torce o nariz até hoje. Inacreditável no Brasil que as pessoas continuem acreditando ao fato de ter 3 zagueiros, achando que o técnico é retranqueiro. Não, ninguém pensa mais nisso. Mas e como Não tem pensa. gente que fala isso? Nossa! Como tem gente que fala isso?
E a última coisa que esse Flamengo é defensivista. Muito pelo contrário, é um time ultra ofensivo. Com relação ao Pedro, né? Porque o Pedro ontem não foi titular. A tela ali é Gabigol, Pedro. Pedro começou no banco. O ataque do Flamengo ontem era Marinho, Gabigol e por dentro, Arrascaeta. Por quê? E depois da coletiva, o Paulo Souza falou sobre o Pedro. O que ele quer? Movimentação. Ele quer jogadores de frente que circulem, que apareçam como alternativa de passe para quem tem a bola mais atrás. E ele entende que o Pedro ainda está assimilando isso. O Pedro ainda é muito estático. Ele é um jogador que, segundo o Paulo Souza mesmo ontem, em alguns momentos ele fez movimentos que favoreceram a ele. Pedro. Entendi. Não o time. Né? A ele e, consequentemente, ao time. Para se desmarcar. Ele começou a entender. Quem já entendeu isso, na minha leitura, é o Gabigol. Sim. O Gabigol já pescou. Mas ele foi sempre assim, né, o Gabigol? Não, mas assim, ele próprio deu uma declaração de que nunca aprendeu tanto no futebol quanto nesse período. É mesmo? Inclusive comparando lá atrás. E olha que trabalhou com o JJ. Porque ele tem feito movimentos no ataque, primeiro, de não ter posição fixa. Então você vai ver, e ontem, repito, a formação inicial tinha o Gabigol, mas ele não era o homem de meio. Ele é o homem de todos os lugares do ataque. Então, se a jogada está de um lado, ele aparece do outro como alternativa. E em alguns momentos do jogo, a gente via ele pedindo a bola desesperado, não porque ele fosse fominha, não. É porque ele tinha encontrado o espaço da defesa e nem sempre o adversário dava essa bola para ele. Mas aí ele vai e ele sai da área no gol do Pedro, que a gente está vendo, ele dá alguns passos atrás, vem para a posição de 10 e ele enfia a bola entre os zagueiros para o Pedro. Porque ele está ali fazendo a leitura, identificando os espaços do campo, que ele pode atacar com e sem a bola. Onde ele pode funcionar como um jogador que vai dar o passe, onde ele pode funcionar como um jogador que vai receber o passe. Então ele já interiorizou as ideias. É claro que ainda pode melhorar, pode evoluir. A questão é, todo mundo já pegou isso? Acho que ele e o Arrascaeta sim. Na minha cabeça, os dois caras hoje, se a gente pensa num time do Flamengo que não tem um 11 definido, dois estão definidos, Arrascaeta e Gabigol. Esses caras estão dentro. Esses estão. É claro que não vão jogar sempre. Bruno Henrique, E aí lembra sobre o Marinho, que ele ainda não pegou, né? Claro, nem ia pegar, acabou de chegar e tal. E ele acaba indo para a ponta demais, ele acaba... É muito disso, né, Bruno? Você começa naquela ideia de tentar montar um quebra-cabeça para entender qual é o tipo de trabalho que o Paulo Souza vai fazer, e aí alguém pode, assim, gaiatamente falar, mas o Paulo Souza não é um jovem no futebol. Mas se você observar os trabalhos que ele estava fazendo antes, nenhum trabalho é um trabalho com a característica de Flamengo. Então ele também está em composição do personagem Paulo Souza novo. Porque o Flamengo é para ser campeão, sempre. Se a gente pegar os últimos trabalhos do Paulo Souza, nenhum era com essa mesma característica. E no trabalho do Paulo Souza no Flamengo, essa característica é intensa. Tanto que ele não repete, ele repete nomes, mas ele não repete o trio lá atrás. O trio lá atrás é diferente. Em um jogo são dois laterais que estão lá atrás. Em outro jogo são 3 zagueiros. Isso. Ele está vendendo conceitos para os caras. E ele está usando como pré-temporada. Se os zagueiros são zagueiros nas beiradas de campo, no primeiro trio lá atrás, e no outro jogo são laterais nas beiradas, ele está ensinando para os caras o que ele quer daquilo ali. Se um dia o Arrascaeta está do lado do Gabigol e o Pedro mais adiantado, no outro dia é o Arrascaeta que está mais adiantado. São os conceitos passando para personagens diferentes. Mas está muito cedo para a gente cravar qualquer coisa. É um início de trabalho. O próprio Everton Ribeiro, né, que tem... Que um dia lateral, ou ala. Ele na entrevista falou assim, quando perguntado se o time já estava absorvendo os conceitos, ele falou assim, preciso de 6 ou 7 jogos. A partir de 6 ou 7, do 6º ou do 7º jogo é que a gente começa a ver se os caras estão... Mas algumas coisas estão muito claras. Se você olhar o gol do Diego, o criticado Diego, que é o último gol do Flamengo, se parar a imagem, tem acho que 6 jogadores do Flamengo dentro da área. E o time já estava ganhando por 4-0. Ele é o 5º gol. Podia, né? Respira, tá? Nova Iguaçu. Quarta-feira tem jogo e tal. Eram 6 jogadores dentro da área. Rodinei, Gabigol, Vitinho, Pedro, o próprio Diego, que fez o gol.
acho que até o Arão, se não me engano, era o time inteiro na área e a bola chega para o Diego fazer o gol. Esse time pode ser defensivo? Porque tem 3 zagueiros, justamente. Libera todo mundo. Os 3 zagueiros ficam e vai todo mundo. Ficam, de certa forma, porque o time é compacto, então eles não ficam lá atrás, né? Eles jogam um pouco mais adiantados. Mas é para você dar liberdade para os alas subirem, para os volantes pisarem na área e para os atacantes se movimentarem ali na frente. É muita coisa diferente que o time está assimilando. Então, assim, ontem goleou, no outro dia ganhou mais apertadinho, 2-1 do Audax. No próximo jogo pode ter algum tropeço. Acho que ele vai com o time reserva meio de semana agora. Porque aí é contra o Madureira. Se bem que qual é o time reserva, qual é o time titular? Acho que ele vai com um time diferente do que ele vai jogar domingo contra o Atlético. Talvez o meio de semana mostre mais. Porque acho que ele vai segurar alguns jogadores para o final de semana. Exato, né? Talvez mostre quem ele pensa para o final de semana. Quem aprendeu, quem assimilou mais. Então, porque jogos com ele do time titular são 4. Curioso é que o 6º jogo vai ser justamente esse. E é um time titular que não é repetido. Não é. E quando é repetido, a função é diferente. Então esse 6º jogo, que seria o primeiro ali para assimilar mesmo, para ter uma ideia melhor do que vai ser o Flamengo dele, vai ser já essa decisão, Marra. E que, sim, cá entre nós, também não é conclusivo, né, Bruno? É claro que ali já é um título em disputa, mas ele também não encara como pré-temporada esse jogo. Não, eu acho que os dois não vão encarar como pré-temporada esse jogo. É um título, só que nós temos que olhar assim, gente, quem perdeu, quem ganhou, calma. Né? É 20 de fevereiro. Você não vai rasgar todo um trabalho porque perdeu no dia 21 de fevereiro. Você vai consertar, corrigir, porque ali é um que vai testar o outro. Então, assim, comemora o título, tudo assim, mas não entra em depressão do outro lado. Porque você tem março, abril, o Campeonato Brasileiro começa... Não, é só olhar o que aconteceu no passado. É o primeiro jogo, a primeira decisão, não a última, certo? Na primeira decisão do ano passado, o Flamengo foi campeão. Foi um jogo ótimo, excelente, o Flamengo foi campeão, só que depois... mas foi legal o jogo, né? Foi? Só que, assim, acho que o ano não termina da maneira como o rubro-negro sonhava. Sim, na temporada. Sim, se o convite for observar isso, né? Então, assim, não é quem ganhar esse jogo aqui já quer dizer que a temporada vai ser boa ou vai ser ruim. Ele teoricamente, né? Ele seria, na Europa, a abertura da temporada. E os jogos que já foram disputados nos estaduais são a pré-temporada. Isso, é a abertura da temporada que nada mais é do que um título simbólico do encerramento da temporada anterior. Sim. Mas quem que você acha que vai estar mais preparado, Marra, até o final de semana? Nossa, tanta mudança nos dois times, né? Você vê o Atlético no final de semana, foi a primeira oportunidade que... A gente falou sobre isso semana passada. Isso. A primeira oportunidade que o Mohamed teve com o Keno. E o Keno entra e ganha o jogo. Ele participa intensamente da mudança do que foi o jogo. Isso pensando no... O Atlético teve um clássico, né? Contra o América. 2 times hoje de primeira divisão. E de Libertadores. E de Libertadores. É verdade. E o Keno muda a partida, completamente. Mas foi o primeiro jogo do Keno. Então, assim, eu acho que o Keno, talvez à noite, tenha dado mais dor de cabeça para o Mohamed. Ele pensar, preciso encaixar esse cara no time. Não, é 0 dor de cabeça. Se vira e encaixa, porque esse é o recado. Como ele termina a última temporada e como ele inicia a atual, é só uma questão física. Porque na parte técnica, esquece. Os jogadores querem que o Keno jogue. E já o Paulo Souza, ele está numa situação ainda de vendendo a ideia para um trabalho duradouro. O Mohamed, ele mexeu menos da estrutura do time como time. Entende? Ele não foi contratado para mudar muito, né? Não foi contratado para mudar muito. Ainda dá muito espaço. Eu acho que ainda falta apertar um pouquinho ali. Diminuir o espaço entre... que dá para os caras flutuarem atrás dos volantes, perto dos zagueiros. Isso o Atlético perdeu um pouco na temporada passada. Agora, o Paulo Souza, ele está mudando o time. Porque cá para nós, Bruno, tinha que mudar mesmo. Não, ele foi contratado para mudar, não foi? O Flamengo termina uma temporada muito distante do que era para ser o Flamengo. Claro. Muito distante. Claro. Ele foi contratado para mudar, não foi, Sim. Eugênio? Ele está tentando mudar, não está? Eu já falei aqui, ele está tentando revolucionar. É uma mudança radical de conceitos, de estrutura de time, de pensamento dos jogadores. Ele está tentando incutir novas ideias, abrir a mente dos jogadores. É muita mudança.